O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Santo Evangelho, vamos aclamar. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um ensinamento muito precioso e que deve contribuir este ensinamento para a nossa conversão. O apóstolo João se aproxima de Jesus e apresenta ao Senhor este fato, que eles viram um homem expulsar demônios no nome de Jesus, porém, João e certamente outros apóstolos proibiram este homem, porque ele não pertencia ao grupo dos apóstolos. Jesus imediatamente diz para João: não proibais. A sua postura é errada. A sua postura é incoerente. Porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Meus irmãos, nós, discípulos, discípulas de Jesus, nós, cristãos, cristãs, precisamos ter a consciência muito clara de que seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, viver a fé cristã, não pode nos levar a criar uma espécie de casta cristã. Em meio ao mundo em que vivemos, em meio à sociedade em que vivemos, mas também dentro das nossas comunidades cristãs, nós não podemos de modo algum cair na tentação de achar que nós somos um grupo seleto, um grupo especial, porque somos cristãos, porque pertencemos a uma determinada comunidade, porque pertencemos a uma determinada pastoral, porque pertencemos a uma determinada associação, a um determinado movimento eclesial. E aí, nos enganamos a nós mesmos, achando que, a partir de então,
pertencemos a um grupo especial, a um grupo seleto. Desprezando, portanto, outras expressões de igreja, desprezando, portanto, outras expressões de fé, pessoas que testemunham a fé em Cristo, mas que não pertencem ao nosso grupo, ao nosso movimento, à nossa pastoral. A correção que Jesus faz a João, e a partir de João, a correção que Jesus faz aos apóstolos, eu creio que é uma conversão que o Senhor quer fazer a todos nós. A todos aqueles que se colocam no segmento de Cristo, a todos aqueles que têm consciência da sua identidade cristã, mas caem na tentação de achar que fazem parte de um grupo especial, de um grupo seleto, de uma casta. De modo algum, meus irmãos. A lógica do cristianismo não pode ser a lógica da mesquinhez, mas a lógica do serviço de amor. E que, portanto, quem vive nesta lógica do serviço de amor aos irmãos, não fica colocando obstáculos, não fica colocando condições para a vida cristã, não fica colocando condições. Ou seja, só é cristão, só é discípulo de Cristo quem vive desta forma o cristianismo, quem reza desta forma o cristianismo, quem trabalha na vida da igreja nesta pastoral, quem pertence a este movimento. Que história é essa? A lógica do cristianismo é a lógica da comunhão, é a lógica de quem se alegra, porque outros estão trabalhando, outros estão testemunhando a fé, outros estão testemunhando o seu amor a Jesus Cristo, outros estão contribuindo para que o reino de Deus, a vida do reino de Deus, aconteça no mundo, aconteça na sociedade. E não fica colocando condições, não fica criando características específicas para aqueles que seguem Jesus Cristo. Não, a lógica do cristianismo não pode ser a lógica da mesquinhez. O reino de Deus se manifesta de forma maravilhosa, de forma plural, de forma muito diversificada, e não segundo os nossos esquemas, não segundo as nossas lógicas humanas. A lógica do reino de Deus, a lógica do cristianismo é a lógica do serviço de amor, é a lógica da comunhão. E esta, meus irmãos, é a sabedoria de Deus, que nós ouvimos na primeira leitura no livro do Eclesiástico. É interessante percebermos nesta leitura que o autor do livro do Eclesiástico deixa muito claro os benefícios da vida, os benefícios que ocorrem na vida daqueles que se deixam conduzir pela sabedoria do alto, pela sabedoria de Deus. Ele diz: a sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que amam a sabedoria, amam a vida. Os que procuram a sabedoria desde manhã cedo, serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem se apega à sabedoria, herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que veneram a sabedoria, prestam culto ao santo, pois Deus ama os que amam a sabedoria.
Quem escutar a sabedoria julgará as nações. Quem se dedicar à sabedoria viverá em segurança. Vocês podem perceber aqui que beleza, quantos benefícios se manifestam na vida daqueles que se deixam conduzir pela sabedoria do alto, pela sabedoria de Deus. Quantos benefícios! Porém, uma coisa é certa: a sabedoria do alto provoca a conversão do coração. Na segunda-feira passada, eu celebrei a missa aqui, não é? E eu falei um pouco desta sabedoria do alto. Uma das características da sabedoria do alto é exatamente a transformação do coração, a conversão do coração, a conversão da mentalidade, para que aquele que se deixa levar, conduzir pela sabedoria, viva segundo a lógica do reino de Deus. Chama a atenção de vocês para o versículo 18 do livro do Eclesiástico, capítulo 4, a leitura de hoje. No começo, prestem atenção, a sabedoria o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe temor e tremor. A sabedoria começa a prová-lo com a sua disciplina, até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Aqui está uma propriedade específica, maravilhosa da sabedoria. A sabedoria converte, a sabedoria transforma o coração, a sabedoria conduz a pessoa para que ela viva segundo a lógica do cristianismo, segundo a lógica do reino de Deus, a lógica do serviço de amor. E é por isso que a sabedoria transforma, a sabedoria converte o coração. É claro que um dos frutos da sabedoria é a paz do coração. Só que essa paz experimenta aquela que no segmento de Jesus Cristo faz muitas vezes a experiência da conversão, do coração, da mentalidade. É claro que essa experiência de conversão nem sempre nos deixa tranquilos, serenos, porque não é fácil trilhar um caminho de conversão para o amor a Deus, para o amor ao próximo. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrando esta Eucaristia, nós suplicamos ao Senhor que Ele nos dê esta sabedoria, que Ele nos dê a graça de viver a lógica do reino de Deus, lógica de comunhão, lógica de serviço de amor aos irmãos, lógica de quem se alegra, porque outros que talvez não pertencem ao nosso grupo, à nossa comunidade, à nossa pastoral, outros estão contribuindo para a difusão do reino de Deus. Se alegra. E não faz questão de viver na mentalidade mesquinha, de quem acha que viver o cristianismo, de quem acha que só segue Jesus quem reza como eu rezo, quem fala como eu falo, quem serve como eu sirvo. Não. É o serviço de amor aos irmãos. É isso que faz acontecer no mundo em que vivemos a força do testemunho cristão. Supliquemos nessa Eucaristia a intercessão do Bispo e Mártir São Policarpo, que com coragem testemunhou a sua fé, o seu amor a Jesus, com coragem enfrentou o martírio, como eu disse no começo da missa, foi queimado vivo,
porque professava sua fé em Jesus Cristo. Homem de comunhão, homem de serviço de amor aos irmãos, que São Policarpo interceda por nós, para vivermos com fidelidade a nossa identidade cristã. Minuto de silêncio, assim como já estamos, façamos nossa oração pessoal, dando a resposta à palavra de Deus.